Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, aqui de Lagoa da Confusão, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine o nosso dia, nos dê paz e esperança sempre. Nesse dia 2 de outubro de 2023, nessa segunda-feira, dia dos Santos Anjos da Guarda, que os anjos da guarda nos guardem, nos protejam de toda maldade, de toda violência, de todos os acidentes. Aqui nos diz os dados. Esta celebração, introduzida no calendário romano em 1615, nos lembra do mistério benevolente dos anjos ao longo da história da salvação. Os patriarcas, os profetas e todo o povo de Israel experimentaram a providência divina pela mediação dos anjos. Também os apóstolos Pedro e Paulo foram ajudados por eles. Até hoje eles vigiam com amor e poder sobre a vida de cada um de nós. E nessa segunda-feira dos Santos Anjos de Guarda, temos o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5 e depois o 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquela hora os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Quem recebe meu nome, uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aproveitando o comentário que a CNBB nos oferece, ele nos diz o seguinte: a pergunta feita pelos discípulos sobre quem é o maior no reino dos céus dá ensejo ao discurso de Jesus sobre a convivência comunitária. Entre os discípulos não deve haver aspirações de poder, manias de grandeza e superioridade. Ao contrário, deve reinar a simplicidade e a pureza, o serviço e o perdão. Jesus tomou uma criança e colocou-a no meio deles. A criança, entre tantos símbolos, recorda a simplicidade e a pequenez. Jesus estabelece o primeiro e maior perfil do discípulo do reino e da comunidade discipular. Parece contraditório, mas na lógica de Jesus e de seu reino, o maior é quem se faz pequeno. Os pequeninos são protegidos pelo Pai Celeste, pois são assistidos pelos anjos que contemplam a face do Pai. Os santos anjos, a maneira semita de dizer, são as companhias e a proteção própria de Deus presente no lado dos pequenos e frágeis. Vou enviar um anjo que vá à tua frente, que te guarde pelo caminho, que te conduza ao lugar que te preparei. Êxodo 23, 20. Em nossa comunidade e em nossa vida pessoal, fazemos-nos como crianças ou aspiramos sucessos vaidosos e efêmeros. Um belo comentário da CNBB, mas a questão da vida acaba sendo isso mesmo. Os anjos da guarda sempre foram praticamente a presença de Deus, esses seres misteriosos, intermediários entre nós e Deus. Há um monge alemão, Anselmo Green, que tem um livrinho sobre os 50 anjos, né? Anjo da esperança, da paz, da bondade, da misericórdia. Ele diz que todas essas realidades, todas essas atitudes assim, se referem a anjos que estão aí nos trazendo coisas boas, guiando o nosso caminho, nos fortalecendo na fé e nos protegendo de todos os males. A grande pergunta dos discípulos é quem é maior. A preocupação deles é a questão de grandeza. E nós vivemos nisso, né? Nós queremos, a gente sempre busca grandeza, títulos, né? Lembro que quando eu estava ligado a uma congregação religiosa, eu antes de estar aqui na diocese, quando chegava a época das eleições do governo provincial, começavam as especulações: quem vai ser o provincial, quem vai assumir o Santuário Trindade, quem vai assumir Campinas, quem vai para Brasília, Lago Sul, né?
os lugares cobiçados da província. Quem vai ser o econômico, o rapaz do dinheiro, né? Então eram os lugares cobiçados da província, né? Que era reservado para alguns e a maioria tinha que se virar e ir para outros cantos, né? Tanto que a primeira vez que eu pude ser pároco na minha vida foi depois de 20 anos de padre aqui em Tocantins. Nunca tive a oportunidade de ter essa função entre o eixo Trindade, Goiânia e Brasília. Também não me queixo disso. Mas é importante no decorrer da nossa vida que, na lógica de Jesus, a grandeza no reino dos céus, e ele pega uma criança para dizer ser grande no reino dos céus é ter simplicidade, é ter curiosidade. Criança, ela é curiosa, criança confia, né? Eu lembro quando eu era criança, eu confiava em muita coisa, acreditava em muita coisa, eu acreditava em tudo que me falava, né? Aí com a idade a gente vai ficando covarde, a gente vai ficando medroso, a gente vai perdendo a capacidade de acreditar no outro, né? A gente vai tendo mais dúvidas. Quando a gente era pequena, a gente tinha essas certezas, essas buscas na nossa vida. A gente era criativo, né? Eu fazia meus brinquedos, né? Eu mesmo produzia meus brinquedos. Teve uma época que eu sempre gostei de música, mas não sou músico, não sei cantar, não sei tocar nada, mas eu fazia aos finais de semana, porque eu trabalhava e estudava, eu fazia guitarra de isopor, colocava na parede do meu quarto, né? Essas coisas a gente vai fazendo na vida, vai fazer lembrança, né? Eu pegava caixinha de creme dental, meu pai era motorista de ônibus, aí eu virava, eu fazia ônibus, eu tinha uma frota de ônibus feita de caixinha de creme dental, Colgate, né? Então a gente vai olhando para a vida e Jesus vai colocando isso. Fala assim, olha, se vocês não se tornarem simples ou ter essas características próprias de criança, se vocês não aprenderem a brincar, criança gosta de brincar, né? Depois que ficamos adultos somos muito sérios, né? Hoje, com o politicamente correto, você não pode brincar, porque se você brinca com a pessoa e essa pessoa se sente ofendida, isso vira processo, né? Vira escândalo, a neurose que o mundo está, em que qualquer coisa que ofende, a gente perde a estribeira, a gente perde o controle, a gente quer processar, quer brigar, ofender, e aí a gente esquece da dimensão da competência em função de defender algum classe, alguns grupos que vai pedindo reivindicações em nome da discriminação, em nome de outras coisas, e aí muita gente começa a se aproveitar disso, né? No lugar de a gente pensar em competência, estudar e oferecer condições iguais de estudo, a gente vai criando as cotas, né? Criando as cotas porque o cara não dá conta de entrar, então a gente vai dar um jeitinho de ajudar. Não é isso, acho que ainda a gente tem que tomar consciência que é melhor a gente oferecer condições iguais a todos, para que todos tenham a oportunidade de poder fazer a sua experiência, de poder conquistar o seu espaço, de poder buscar. Apesar que a gente não tem muita noção, né? Como é que vai ser as profissões do futuro, né? Muitas profissões atuais que muita gente sobrevive, elas não existiam há poucos anos atrás. E muitas profissões que existiam, elas não existem mais, né? Então a gente vai mudando, né? Segundo uma revista americana, até 2025, 85 milhões de desempregos irão desaparecer. Por outro lado, vão surgir 92 milhões de empregos novos em que a gente não tem noção do que é isso. Influencer, por exemplo, é uma profissão, uma atividade que deixa muita gente milionário que não existia até pouco tempo atrás. Por isso, no Evangelho, Jesus hoje começa com essa angústia, essa procura nossa de nos ajudar a entender. A gente quer ser muito grande, quer ser muito importante, por isso às vezes a gente cai no discurso, Deus tem um propósito para mim. Esses discursos às vezes é uma certa vaidade em que a gente pensa que a gente é muito importante, que Deus quer nos promover, nos colocar. E às vezes Deus não quer nada disso, Deus só quer que você viva bem, em paz, faça o bem, cuide de quem está perto de você. Não tenha grandes pretensões na vida, mas viva uma coisa boa, tenha um coração bom. Por isso que Deus possa abençoar, iluminar todos nós e nos fortalecer na fé, para que a gente tire de nós essa mania de ser importante, essa mania de grandeza, essa vaidade que nós temos de que somos muito importantes para Deus e que Deus não consegue fazer nada sem a nossa presença. E não é bem assim. Deus existe sem a gente que não consegue existir sem Ele. Um abraço e até mais.